Fala aí galera, Moterani aqui na área de novo para vocês. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês aí sobre uma curiosidade que alguns peixes têm e que muitas vezes quando é mencionado em grupos de Facebook por aí, as pessoas, alguns até acham graça, né? De que o peixe morreu afogado. Mas como o peixe pode morrer afogado se ele respira, se ele vive dentro da água, né? Existem alguns peixes, né? Que são muito mais do que vocês podem imaginar, que desenvolveram a habilidade de respirar o ar também. Mas por que o peixe vai fazer um negócio desse? Primeiro, o ar tem 30 vezes mais oxigênio do que a água. O ar é muito mais rico em oxigênio do que a água. Segundo, existem regiões, em água doce geralmente, né, que têm uma abundância de comida e ausência quase completa de predadores. Só que essas regiões são muito rasas, quentes, e com isso a quantidade de oxigênio disponível é muito baixa, insuficiente para manter um peixe. Por conta disso, alguns peixes desenvolveram essa capacidade de utilizar o ar atmosférico ou como um complemento da respiração, mas alguns desenvolveram isso a tal ponto que eles hoje não conseguem mais respirar a água, só respiram o ar. Primeiro, uma curiosidade, as brânquias dos peixes são um dos sistemas mais eficientes que existe no reino animal para realizar a respiração. Elas retiram aí em torno de quase 90% do oxigênio dissolvido na água. É muito eficiente mesmo. Aí vocês vão estar perguntando, mas por que então o peixe não respira pela brânquia mesmo o ar, né? Pela forma de funcionamento dela. A brânquia é formada por uma série de lamelas, né? São todos uns dedinhos, e a água passa por entre isso daí e é realizada a troca gasosa. Quando você tira o peixe da água, devido à tensão superficial da água nas brânquias e da pressão do ar, essas lamelas se juntam todas e ficam todas grudadas. Com isso, a área de superfície em contato com o ar é muito pequena e o peixe não consegue retirar o oxigênio suficiente para a sua vida e acaba morrendo por conta disso. Essa é a razão de que um peixe fora d'água vive muito mais tempo do que um mamífero, por exemplo, um ser humano, consegue ficar dentro da água, embaixo da água, respirando. Né? Não que o nosso pulmão não consiga respirar líquido, nós conseguiríamos sim respirar líquidos. O problema é que a água tem 30 vezes menos oxigênio do que o ar. Com isso, o oxigênio que o pulmão consegue retirar da água não é suficiente para manter o nosso corpo vivo. Existem várias famílias de peixes que desenvolveram essa capacidade de respirar o ar. E algumas acabaram usando a mesma forma. Basicamente a gente tem a primeira forma, que é a mais comum, utilizada aí por várias famílias, por muitos peixes mesmo, é a utilização da bexiga natatória para respirar ar. A bexiga natatória é um órgão que todos os peixes ósseos têm e que serve para manter a flutuabilidade do peixe na coluna de água. Alguns peixes simplesmente desenvolveram um canal ligando o esôfago a essa bexiga e conseguem engolir ar e retirar o oxigênio através da parede interna da bexiga natatória. Ela tem vários vasos sanguíneos que recobrem ela e aí ocorre a troca gasosa. Bom, isso foi se desenvolvendo em alguns peixes a ponto de que alguns só utilizam a bexiga natatória para respirar. Existem muitos peixes que isso é facultativo. Então, se a água tiver com uma boa quantidade de oxigênio, o peixe não vai respirar. Se a água tiver com pouco oxigênio, o peixe vai respirar utilizando a bexiga natatória. Exemplo de peixes que fazem isso daí: tarpon, aruanã. A aruanã respira ar também. E existem vários outros que têm essa capacidade. Por que eles só não respiram ar, no geral? Porque a bexiga natatória, essa respiração aérea, é muito eficiente para coletar oxigênio. Só que não é tão eficiente para jogar o gás carbônico para fora do sangue do peixe. Para isso, a brânquia é muito mais eficiente. Então, via de regra, muitos peixes acabam optando por retirar o oxigênio do ar e dissolvendo o gás carbônico na água através das brânquias. A brânquia acaba desenvolvendo só uma parte dessa função. Mas em alguns, eles conseguiram se desenvolver, se adaptar a tal forma que nem mais as brânquias para dissolver gás carbônico eles não usam. A brânquia atrofiou e praticamente não tem mais utilidade. E essa bexiga natatória foi se modificando. Alguns peixes têm duplas, né? Então como se fossem dois pulmões realmente, no caso dos polipteros. Polipteros têm bexiga natatória dupla
para poder retirar o oxigênio do ar. E alguns peixes foram criando como se fosse um monte de dobras de pele dentro dela para aumentar a área de superfície em contato com o ar e melhorar a eficiência dessa respiração. Então, por exemplo, vocês têm os leptosteus e as âmias, eles têm esse tipo de bexiga. A bexiga deles é toda cheia de ranhuras, de dobras por dentro, então eles conseguem uma eficiência tão grande que eles podem respirar somente ar sem nenhum problema. Essa evolução continuou e nos nossos peixes pulmonados, então no Neoceratodus lá da Austrália, nos Protopteros da África, no Lepidosidae aqui da América do Sul, você tem respiração 100% aérea e a bexiga natatória já está formando praticamente um pulmão primitivo. Então essa é a tendência da evolução desses peixes. Com isso, o peixe acabou tendo o mesmo problema que nós temos. Ele depende do ar para sobreviver. Então, por exemplo, Leptosteus, Polypteros, Pirarucu, peixes pulmonados, esses peixes são respiradores aéreos obrigatórios. Eles já não conseguem mais utilizar suas brânquias para nada. Esses peixes morrem afogados. Além dessa adaptação da bexiga natatória, o que mais os peixes fizeram para conseguir respirar? Uma família inteira, que é chamada de Anabantidae, né, que são também chamados de labirintídeos, né, que são os gouramis, betas, colisa, tricogaster, paraísos, desenvolveram na cabeça, um pouco acima das brânquias, na região dos opérculos, uma série de reentrâncias que é chamado de labirinto, que realmente parece um labirinto, cheio de canais de reentrâncias ali. Eles pegam ar na superfície, aí esse ar se aloja nesse labirinto e aí eles conseguem fazer troca gasosa, conseguem retirar o oxigênio do ar. E usam a brânquia apenas para dissolver o gás carbônico. Nesses peixes, a respiração aérea também é obrigatória, mas diferente de outros que podem durar muito mais tempo fora d'água, porque fora d'água eles respiram normalmente, esses peixes aqui eles não têm vida tão longa fora d'água. Por quê? Eles dependem de estar dentro d'água para conseguir tirar o ar velho do labirinto e colocar um ar novo. Eles não conseguem fazer isso fora d'água. Além desses peixes, tem mais uma família que desenvolveu um sistema muito parecido, que são os snakeheads. O snakehead também é um respirador aéreo obrigatório e ele tem cavidades maiores na região da cabeça também, onde fica o labirinto dos anabantídeos, só que é uma cavidade simples, não tem tantas reentrâncias como tem um labirinto. Então não é um labirinto, é algo parecido que também serve para retirar o oxigênio do ar e eles também usam as brânquias para expulsar o gás carbônico. Além disso, dessa forma, existem os poraquês. Poraquê é um respirador aéreo também. Ele desenvolveu uma outra estratégia de respiração. Dentro da boca deles, mais pro fundo da boca, eles têm um monte de dobras de pele. Quem já conseguiu ver é uma coisa linda, né? Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem da boca de um poraquê. É uma estrutura respiratória fantástica, muito bonita mesmo. E eles pegam o ar da superfície e mantêm na garganta, naquela parte, e aí eles conseguem fazer as trocas gasosas todas. Eles praticamente não têm mais brânquias. As brânquias deles são minúsculas, já não servem mais para nada. Eles dependem do ar para tudo. Bom, até agora eu falei de peixes que usam bexiga natatória, peixes que usam labirinto e peixes que usam o epitélio, né, a pele da boca, para respirar. Existem mais duas formas de peixes que respiram assim. Os cascudos, alguns cascudos, coridoras, tamboatás, conseguem tirar oxigênio do ar pelo intestino. Eles sobem na superfície, engolem um bocado de ar, esse ar passa pelo intestino, retiram o oxigênio e aí expulsam ele pelo ânus, como se fosse um pum. Então sim, peixe faz pum. Esses aí fazem. São respiradores aéreos facultativos. Eles usam essa técnica quando o ambiente está pobre em oxigênio. Não havendo esse caso, eles respiram água normalmente. Até agora, todos esses aí que eu falei, ou eles são respiradores facultativos, então eles dependem da água para respirar, usam o ar como um complemento da oxigenação, ou então são respiradores aéreos obrigatórios. Ou respira ar, ou morre afogado. O outro respira água, pode respirar um pouquinho de ar, mas ainda depende da água para sobreviver. Mas existe uma família de peixes que conseguiu os dois. É a única família de peixes do mundo que consegue respirar perfeitamente bem tanto a água quanto o ar, que são os mussuns.
mussuns e outros parentes aí que existem pela Ásia também, tá? Como que ele, o mussum, consegue respirar o ar? Ele usa as brânquias. Ah, Motorene, mas você não falou que a brânquia fecha quando o peixe sai fora d'água e não consegue respirar? Exatamente, fecha. Mas o mussum desenvolveu cartilagens nas brânquias, nos arcos branquiais, e ele consegue, quando ele respira, manter as suas brânquias todas abertas. E aí o ar tem contato pleno com as lamelas branquiais e ele assim consegue retirar o oxigênio que ele precisa através do ar, utilizando suas próprias brânquias. Se a condição de água estiver boa, ele pode respirar água normalmente sem nenhum problema. Então é o único dos peixes aí com respiração dupla que realmente respirar tanto água quanto o ar. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado de mais essa curiosidade aí sobre os peixes. A semana que vem tem mais vídeos por aí. Por hoje é só. Valeu e fui!